Falar sobre essa frase que é tão conhecida: seja forte e corajosa. Hoje eu quero te falar um pouco mais profundo sobre essa frase. Essa frase é uma frase que a gente usa muito, ela é conhecida na Bíblia também, mas ela tem uma profundidade muito grande. Não sei se você entende o que ela significa, que profundidade que ela tem, né, para você. Então, essa frase ela fala muito sobre em ser resiliente. Ela é um adjetivo. Mas antes da gente falar sobre como se usa essa frase, mais o efeito que ela causa mais profundo nessa resiliência na sua vida, a gente vai falar o que é ser resiliente. Resiliente é aquele que consegue suportar, aquele que consegue receber ali uma pancada, receber uma crítica e resistir a isso. É uma capacidade de recuperação. É um conceito exclusivo que vem da física. Para a física, a matéria ela tem característica, e uma dessas características da matéria é essa resiliência, que na física é chamada de elasticidade, que é a tendência que a matéria tem a retornar ao seu estágio inicial, mesmo depois de ter sofrido a ação de uma força externa, tá? Então, assim, sem dúvida, é um adjetivo incrível. Porque ali você levar uma pancada da vida e suportar aquilo dali e voltar ao seu estágio inicial, realmente é uma baita característica, realmente é um baita adjetivo. Mas para mim ainda falta alguma coisa. Então, e aí, beleza. Os tempos passam, a gente vai aprendendo e vai mudando o conceito de várias coisas na vida. Então, eu passei por um processo de emagrecimento, eu conheci essa frase no meu processo de emagrecimento, e eu fui passando por esse processo e eu fui encontrando caminhos, né, que a gente vai aprendendo. Então, eu encontrei uma obra que se chama Antifrágil, coisa que se beneficiam de explosões, de desastre. Essa obra foi escrita por um escritor que... Então, na obra desse autor, ele tem muito conhecimento de mitologia grega, né? E as obras dele são bem pesadas. Então, em específico, nesta obra, Antifrágil, né? Ele é uma obra muito boa de se ler, eu super recomendo. Ela muda muito algumas coisas na vida da gente, mudou na minha vida, né? E esse conceito de antifragilidade também fez com que eu passasse a enxergar coisas de maneiras diferentes, né? Então, assim, agora você vai entender aonde eu quero chegar. Veja bem, para eu primeiro te explicar o que é antifrágil, eu preciso te explicar, te lembrar o que é frágil. O que é uma coisa frágil? Coisa frágil é aquela coisa que é prejudicada por qualquer força externa. Então, assim, se eu pego um copo de plástico e amasso ele automaticamente ele é prejudicado por essa força que eu coloquei em cima dele. Ele é frágil, né? Se eu tô ali com um copo de vidro e ele cai no chão, ele é frágil, ele quebra, tá certo? E aí, o que acontece? Então, quando a gente pensa assim que uma coisa é frágil, a gente pensa que essa coisa não pode ser submetida a muita pressão, ela não aguenta certo tipo de pressão. O conceito que esse autor criou seria totalmente oposto do frágil, que é o antifrágil. O antifrágil, ele seria aquele que, além de suportar, além de receber essa força externa, ele também vai melhorar diante dessa situação, desse problema, dessa dificuldade. Então, ele colocou o antifrágil como o oposto do frágil. E ele meio que tirou o resiliente, sendo o oposto do frágil. O resiliente, ele é o robusto. Ele é aquela pessoa que aguenta pancada. O frágil é o que se quebra com facilidade, aquele que se afeta com qualquer coisa. O antifrágil é o que recebe as críticas e não se deixa afetar, não se deixa aquele para dentro de si, não fica magoado. Ele pode até se sentir magoado, mas ele se restitui, se recompõe muito rápido, ele não demonstra que ele está ofendido. Você vê que o antifrágil ele é superior a uma pessoa resiliente. O resiliente, ele aguenta, suporta. O antifrágil, ele aguenta, suporta, mas também se reconstrói. Em cima do problema, ele ganha força, ele ganha velocidade diante da situação de problema, ele se torna mais forte, mais posicionado, sabe resolver qualquer coisa, não fica se fazendo de mimimi, chorando nos cantos, reclamando, se acovardando, se escondendo.
Então, assim, você vê o tanto que essa palavra te dá um poder. Por que que hoje tem essa ideia de antifragilidade? Existe uma frase que sempre fala que tudo que acontece na nossa vida, na palavra de Deus também fala isso. Ou é lição, você vai ter que passar para superar, para aprender, ou é uma bênção. Ou é algo que vem para te diferenciar no mundo das outras pessoas que vão ficar só reclamando, só tipo assim, se escondendo e falando que é a minha família, é meus amigos, eu não tive oportunidade, eu não sou ninguém, fica se escondendo. Então, assim, você aprende a viver o que está acontecendo com um olhar diferente, de mudança, de fortalecimento, de passar de fase, de ganhar força, de resistir, de conquistar. Então, essa dificuldade, elas vai te melhorar, te crescer, te expandir. A ideia de antifrágil é realmente isso, é exatamente isso. É romper com essa ideia de só aguentar, só levar pancada, só suportar, mas também ela te dá essa força de crescer em cima desses problemas, dessas adversidades do dia a dia, dessas dificuldades. Você começa a aprender com o que está te acontecendo, com o que te aconteceu, o tanto que isso vai te fazer uma pessoa mais forte. Obviamente, ninguém quer passar por problema, passar por situações difíceis, ninguém racionalmente quer. Mas essas situações, elas são necessárias para que você cresça e alcance, né, um patamar maior na sua vida, uma posição maior diante das outras pessoas que estão à sua volta, né? Então, assim, você tem que ter esse posicionamento de se reconstruir, de se refazer. Você tem que ter essa visão de crescimento diante do problema, não importa o que for diante de você. Então, assim, esse antifrágil, ele faz com que a pessoa pensa, pode vir um problema, pode vir dificuldade, pode vir situação ruim, eu quero mesmo que venha porque eu quero sair daí mais forte, eu quero aprender, porque as situações ruins, ela vai me fazer crescer, ela vai me fazer avançar, né? Então, assim, todas as pessoas, de certa forma, entre aspas, deveriam, né, não se sentir amedrontado diante de problema, diante de algo novo, diante de algo que ela acha que é muito grandioso para ela fazer, né? Ela deveria querer isso para ela realmente querer se fortalecer, ser mais resistente, se empoderar diante dessa situação e ser uma pessoa mais bem posicionada na vida, mais bem resolvida, uma pessoa que tem aquela articulidade, ela articula diante dos problemas, da dificuldade e sai ainda mais forte, e se reinventa diante daquilo e se torna uma pessoa que é exemplo para as outras. Tá? Então, eu não tô falando aqui para que você seja uma pessoa recebedora de pancada. Você tem que aprender a ser antifrágil de uma forma diferenciada. Aqui eu vou te falar realmente de algo que você vê nos filmes, né? Você vê nos filmes aqueles guerreiros, aquelas guerreiras, aqueles atores principais, né? Que eles passam por grandes dificuldades, eles passam por essas resistências, por esses ataques, por esses, como se diz, essas perseguições. As portas são fechadas, problemas cada vez fica maior diante dele, mas são dessas situações que eles tiram as lições importantes e eles se reinventam durante toda a trajetória, toda a trama do filme e no final sai como o mocinho da história, sai como aquele cara que aguenta, né, as pancadas da vida e que sai transformado, mais forte e alguém que é exemplo, que todo mundo admira e deseja ter. Por mais que seja um problema que coloque o autor do lado avesso, ele se transforma, né? Então, o mais importante nessa situação é o quanto a pessoa aguenta levar essas situações, viver as situações e se reinventar, se refazer e se levantar e continuar a caminhada diferente, independentemente de qualquer situação. Então, o antifrágil, ele é uma pessoa que se ele cai, ele levanta. Se tá difícil, ele vai lá e dá um jeito de resolver. Já tentou de um jeito, não deu? Vou refazer esse caminho, vou tentar uma nova solução. Olhar para essa situação de novo ângulo e ter uma nova perspectiva dessa mesma situação. Não fico remoendo, lambendo feridas, mas ele levanta, se recompõe, entende? Poxa, aqui tem um buraco, eu preciso desviar. Esse buraco que eu já caí uma vez, eu não caio mais. Eu aprendi o caminho, eu aprendi os alertas, entendeu? Então vocês estão conseguindo me entender que o antifrágil, ele é o resiliente, que não só suporta, mas que cresce e aprende, tira lições e não repete mais aqueles erros, tá? Por isso esse conceito de antifragilidade faz tanta diferença na minha vida. Já fez e faz, né?
Então, assim, a gente vê muitas pessoas falar nesse termos resiliente, antifrágil. As palavras vão mudando o sentido com o passar do tempo. Então você vai ver sim as pessoas falar, né, sobre a palavra resiliência com essa pegada de antifragilidade, mas que tem basicamente o mesmo significado, né? Mas não é algo muito comum hoje em dia que as pessoas usam, né? Então, as pessoas usam essa palavra resiliência, mas não com esse significado que eu estou explicando aqui para você. Esse antifrágil, ele vem de fato, né, de algo mais profundo, é algo que existe na religião, né, mas que as pessoas não usam como essa aplicabilidade que você para e pensa, poxa, eu tenho que ser assim, eu tenho que agir assim, né? Existe a ação, mas geralmente não usa essa palavra antifrágil, né? Para descrever essa ação. Então, bom, se a gente não aprende com essas lições, se a gente não aprende com esses fatos que vão de fato acontecer na nossa vida e vão nos derrubando e a gente não supera, não cresce em cima desses fatos, não aprende com essas situações, essas experiências, elas vão parecer com muito mais repetitivas na nossa vida. E a gente vai estar ali só em ciclos e ciclos iguais e repetitivos e não vamos conseguir avançar, nem ter o desenrolar melhor nessa caminhada. É igualmente quando alguém chega em mim e fala, Cris, eu emagreço, mas eu não consigo manter. Eu me vejo muito nessa expressão, nessa fala. Por quê? Porque eu vivi isso. Né? Eu cometia sempre os mesmos erros dentro do emagrecimento e eu não conseguia sair do lugar. Então eu emagrecia várias vezes, 20 quilos, 10 quilos, mas eu não conseguia dar andamento daquilo. Então, assim, eu cheguei a emagrecer várias e várias vezes na minha vida, mas eu não conseguia dar andamento àquilo. Eu voltava a engordar novamente. Se eu emagrecia 10, eu engordava 20. Se eu emagrecia 10, eu engordava 12. Se eu emagrecia 7, eu engordava 10. E assim, consequentemente. Então, assim, eu não conseguia ter aí um desenrolar, uma progressão, como se diz, aquele ciclo de repetição. Enquanto eu não aprendi quais eram os erros que eu estava cometendo, que eu tinha cometido durante diversas das vezes que eu tentei emagrecer, eu não consegui sair do lugar. Então, quando eu aprendi quais eram os erros que eu cometia, enquanto eu não superei esses erros, eu não conseguia manter esse emagrecimento definitivo. Então, perceba que a importância de você perceber, poxa, por que você não emagrece? Quando eu chego para vocês e falo, tipo assim, coloco uma listinha de coisas que te impedem de emagrecer. Quando eu coloco assim, escrevam aí na lista o que te deixa, o que te faz ser uma criança mimada. Essas coisas de criança mimada, essas atitudes. Eu quero que você pare e observe os seus erros. Porque se você não parar, não observar os seus erros, você não procurar mudá-los, não procurar superá-los, você sempre vai viver fazendo as mesmas coisas e recebendo os mesmos resultados. Já falei isso aqui várias e várias vezes, vou repetir. Não plante limão esperando colher morango. Não vai rolar, tá? Isso não vai acontecer. Então, assim, não fique plantando dezenas e centenas de erros esperando um acerto. Não fica tirando no escuro, você não vai acertar, tá? E aí, eu quero que vocês entendam que é muito importante você entender que as pessoas mesmo que gostam de mim no Instagram, que verdadeiramente gostam de mim, confiam no meu trabalho, né, eu não me importo com a quantidade de pessoas. O que eu me importo é com pessoas que verdadeiramente gostam de mim, do meu conteúdo, pessoas que realmente acreditam no meu trabalho. Para as pessoas confiarem em mim, elas falam muito sobre relacionamento também, né? Então, assim, muitas vezes eu conversando com alguma dessas meninas, elas falam, meu relacionamento, ele não tá legal, eu não vou conseguir, tipo assim, alguém, nunca dá certo. E às vezes as pessoas vêm me contar as histórias da vida dela e eu vejo que essa pessoa está sempre escolhendo pessoas do mesmo tipo, do mesmo jeito, pessoas que claramente vão repetir os mesmos erros com elas, né? Ou que ela está claramente repetindo os mesmos erros e ela nunca vai estar satisfeita e nunca vai dar certo. E aí, quando a pessoa, o relacionamento não dá certo, com um, com o outro, ela começa a culpar os homens, começa a falar mal dos homens, das pessoas, do ambiente, da situação, da circunstância, de coisas que não tem nada a ver, como na verdade o problema está nela. Ela está sempre se envolvendo com alguém com qualidades ou com defeito ou características que não são as características que ela procura.
Então, assim, muitas vezes, até pessoas com caráter ruim mesmo. Então, cai sempre nas mesmas armadilhas. Então, cair sempre nas mesmas armadilhas mostra que essa pessoa não desenvolveu essa característica da antifragilidade. Porque a pessoa que ela é antifrágil, ela cresce diante desse caos. Ela cresce diante dos problemas. Ela não fica repetindo os mesmos problemas. Ela vai atrás de problemas diferentes, né? Então, assim, a pessoa tem que aprender a superar, a resolver, se reinventar, ser resiliente. O problema ele não é ruim, ele serve para que a gente aprenda, né, a ter uma vida mais, como se diz, a encarar uma vida, os eventos diversos de uma forma com mais sabedoria, posicionamento, mais resistência, se aperfeiçoando cada dia mais e mais, porque não tem como a gente viver uma vida sem problemas, sem dificuldade. Então a vida ela acaba sendo um eterno aprendizado mesmo. A gente nunca vai parar de aprender. Os problemas não vão parar de surgir. O caos a gente não vai conseguir evitar. Então essas coisas que acontecem, essas coisas que nos tira da nossa estabilidade, da nossa tranquilidade, sempre vai vir. Mas esses problemas eles vêm sempre para você melhorar. Não adianta você se esquivar, tentando se proteger da dificuldade, ou caçando atalho, ou tentando evitar mudanças na vida. Não adianta. Você pode até pensar, mas eu vou por esse caminho que é mais seguro, mais fácil. Não existe. Toda vida que a gente está agindo, a gente está se projetando para um caminho que a gente não conhece. A gente está construindo caminhos. O que a gente tem que ter é a consciência e a paz de que qualquer problema que surgir durante essa caminhada, durante esse processo, eu vou ser capaz de contornar. Então, se você não fizer isso, se você ficar só fugindo desse problema, sem resolver esse problema, essas questões, você está sempre ficando ali mostrando as suas vulnerabilidades para as pessoas, para o mundo, para a vida, e você realmente nunca vai fluir, nunca vai avançar naquilo que você deseja. Então, enfim, não é a melhor opção para o seu desenvolvimento, né? Ficar camuflando essas suas vulnerabilidades, esses medos que você tem, essas dificuldades que você tem. Eu acredito muito que a nossa dificuldade nos mostra quem nós somos. Se a minha dificuldade, por exemplo, era emagrecer, o que essa minha vulnerabilidade mostrava sobre mim? Qual a característica ele mostrava? Qual a característica era exposta sobre mim? Era que a minha vulnerabilidade era uma falta de autocontrole perante a comida e perante outras coisas na minha vida, perante as minhas emoções, meu sentimento, tá? Então, assim, olha que mensagem excelente. Chega até a ser assustadora, mas qualquer dificuldade que vem para nossa vida, ela só mostra quem somos, tá? E aonde devemos ali procurar melhorar cada vez mais. Então, se a minha vulnerabilidade era conseguir emagrecer, era aquela vulnerabilidade, aquela dificuldade só me mostrava coisas que eu era. Só me mostrava coisas que eu não tinha. Autocontrole, né? Domínio próprio, resistência, persistência. Estava me mostrando que eu era daquele jeito, estava me mostrando que eu deveria procurar melhorar, certo? Então a dificuldade em si, quando ela é aproveitada da forma correta por nós, enxergada da forma correta, vista da forma correta, ela pode nos levar a ver uma autopromoção, a alcançar uma autopromoção do que nós somos. Ou a dificuldade vai nos enterrar, ou ela vai nos promover. Sei que todo mundo na infância já escutou a história do cavalo que cai no poço, né? Então, assim, o cavalo caiu ali dentro do poço, já estava perto de morrer. Então, as pessoas pensaram assim: olha, já que a gente não consegue tirar esse cavalo daí, não vai valer a pena fazer todo o esforço para tirar ele daí, porque ele já está mesmo quase morrendo, ele está velho, né? Não vai fazer diferença nenhuma ele ficar aí e já morrer logo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar a terra dentro desse buraco, desse poço, já que ele já está velho, já está quase morrendo e vai dar muito trabalho para tirar ele daí. E essas pessoas começaram a jogar terra dentro desse poço. Só que todas as vezes que ele jogava terra em cima do cavalo, ele se bate e sobe. Se bate e sobe. Ele não aceita aquela terra em cima dele. Ele começa a se bater, se contornando, e essa terra vai caindo nos pés dele. Cada vez que a terra, aquele sacode, se mexe, a terra cai, ele vai subindo. Toda vez que ele jogava uma terra em cima dele, as pasadas de terra, ele vai se sacudindo, se mexendo, e a terra vai caindo nos pés dele, até chegar o momento que a terra vai se aglomerando. E ele, por não deixar se abater pela terra que estava caindo em cima dele, ele por não deixar
ser enterrado vivo ali pela situação, e a terra sempre parando nos pés dele, essa terra vai se aglomerando, formando ali um nível maior, até chegar o momento em que ele não estava mais no fundo do poço, até chegar o momento em que ele conseguiu dar um pulo e sair de dentro do poço. O poço foi sendo aterrado pelas pessoas que estavam querendo aterrar o cavalo junto. O cavalo ele não foi aterrado, porque ele não só ficou recebendo aquela terra nas costas, aquelas pasadas de terra, ele foi se contorcendo, agindo diante das pasadas de terra, e ele não aceitou aquilo, cada terra que caía ele sacudia, se mexia, e ele foi saindo e conseguiu sair fora. Então essa areia é todo problema que vem para nossa vida. A gente tem escolhas, senta, se abate, chora, se esperneia, né? Age igual criança, se acha injustiçado, o céu, a vida, isso acontece comigo, meu Deus, eu não vou conseguir sair disso aqui. Eu sempre começo a dieta e quebro na segunda. Eu começo a comer tudo certinho, tá tudo bonitinho, de repente eu saio fora. Eu faltei hoje no treino, eu começo a pagar academia, vou 2, 3 dias e paro de pagar. Na minha família todo mundo é gordo, é obeso. Eu tomo anticoncepcional. Eu não tenho tempo, eu tenho 4, 5 filhos. Isso, aquilo. Então, assim, todo mundo passa dificuldade. Todo mundo tem problema. Todo mundo passa situação difícil. Eu mesmo passo por muito problema. Se eu conto algum dia a minha história pra vocês choram. Já até comecei a contar no Instagram. Já passei por muitas coisas na minha vida, por muitas situações ruins na minha vida. Mesmo, tá? Passei por situação de passar fome, de passar necessidade, de total indignidade mesmo, né? De falta de respeito, de humilhação, de escassez financeira, né? Necessidade de roupa, de calçado. Então já passei várias dificuldades na minha vida. E nenhuma das dificuldades me tornaram uma pessoa frustrada, uma pessoa triste, uma pessoa que se sente vítima da vida. Outras pessoas também passaram por isso. Talvez até pior do que eu já passei. E talvez todas essas dificuldades, eu tenho certeza que me fizeram ser quem eu sou hoje. Me fizeram crescer em cima delas, né? A partir do momento que eu aprendi que tudo isso era para o meu desenvolvimento, e me mostrou qual tanto eu estava disposto a me tornar uma pessoa melhor, a buscar essa melhora, a buscar essa resiliência, essa transformação, né? Então, assim, trabalhando, estudando, me informando, me reinventando no meio da situação. Isso acontece com qualquer pessoa que quer conquistar alguma coisa na vida. Ela precisa dessa sacudida, dessa mexida, não importa quantas pasadas de terra tá caindo em cima dela. Ela tem que fazer escolhas, passar por essas provas, e essas provas vai te gerar grandes aprendizados diariamente. É sobre isso que eu quero falar com vocês, tá? Então, assim, sentar e chorar, reclamar, culpar todo mundo e não fazer o que precisa é muito fácil, né? Por isso que 90% das pessoas não saem do lugar. Então, para a gente desenvolver essa antifragilidade, eu quero passar para vocês alguns pontos hoje, tá? Então, se vocês seguir o que eu falo para vocês, vai dar certo, tá? Tenho certeza. Então, o primeiro ponto que eu trago para vocês hoje é um ponto que a gente já trabalhou em uma aula de maneira bem profunda. Para você desenvolver essa antifragilidade, né? Essa antifragilidade, ela precisa que você entenda que é muito importante você ter controle sobre suas emoções, sobre os seus sentimentos diante das situações em que você vive, tá? Quem deixa com que as emoções venham à tona não consegue enxergar a situação que está vivendo, não consegue tirar o proveito dessas situações, não consegue fazer com que essas situações se tornem algo positivo na vida. Uma pessoa que só vê situações ruins como algo que é de fato ruim, ela vai se sentir fraca, vai se sentir injustiçada, ela só vai se sentir triste, ela não vai ver aquilo como uma oportunidade. Então, seja forte, corajosa. Sabe? Eu até fiz essa tatuagem aqui quando eu consegui emagrecer meus 32 quilos, para que eu não esquecesse tudo que eu passei, toda a trajetória, toda a minha caminhada. Então, assim, não veja um problema como o final do muro, como um final da estrada. É só um problema. Ou você vai superar esse obstáculo, ou ele vai se resolver sozinho diante de todos os problemas que vêm diante de você. Não se assuste. Porque a maioria dos problemas que você está assustada com ele vai se resolver sozinha, só precisa se acalmar, se tranquilizar, controlando seus sentimentos, suas emoções. Depois você vai olhar para trás e vai pensar, poxa, não era tão grande esse problema e eu consegui superar. Então, esse problema, veja sempre como algo que vai te tornar mais forte, mais capaz. Não se sinta uma vítima, não se coloque como coitadinha, porque quem se coloca como em posição de coitadinha não toma ação para fazer nada na vida. Então,
Às vezes a gente lembra de situações muito difíceis na nossa vida. E eu já passei por situações assim que quando a gente descobre, a gente fala assim, meu Deus, eu não consigo comer, não consigo dormir, eu não sei o que eu vou fazer para resolver essa situação. Você fica sem chão, literalmente. Imagina uma situação muito difícil que você já descobriu na sua vida, que você já passou. Que você não sabia como lidar com aquela situação. Você falava, daqui eu não consigo fazer mais nada, já aguentei aqui, daqui eu sei que eu não consigo me reinventar, não consigo sair do lugar. E depois, quando você passa daquele problema, você vai lá, resolve, tenta fazer o que precisa ser feito, você faz e passa por aquilo. E depois você sofre, passa por tudo aquilo e você para, meu Deus. Eu me assustei no começo, achei que eu não sabia o que fazer, eu achei que eu não tinha mais saída. Mas hoje, aquele problema, hoje, se você tiver que passar de novo, você já sabe a forma correta de lidar com aquilo e vai ver que aquilo não é tão pesado igual você imaginava que era. Então, a melhor forma de você encarar um problema é fazendo o que precisa fazer, o que te cabe fazer, o que você consegue fazer, entendendo que as melhores escolhas vão te garantir um posicionamento melhor, vai te garantir, como se diz, ser mais assertivo nas decisões, na solução que você precisa alcançar, nas decisões corretas que você precisa ter, né? Na cartada certa, né? Então a gente tem que aprender a lidar com sentimentos e emoções que tende a lidar diante daquela situação que tende a aparecer. E lidar com esse tipo de questões vai te transformar, vai te fazer uma pessoa mais forte, uma pessoa mais antifrágil, tá? Outra coisa que também vai melhorar essa tua antifragilidade é você não agir por impulso, tá? Então, assim, não haja por impulso, aprenda a lidar com as suas emoções gentilmente, não seja impulsiva, não haja no calor das emoções. Seja uma pessoa mais centrada, tá? E esse ponto que tem muito a ver com a comida. Sei que a maioria de vocês que está aqui querem mudar a mentalidade, querem emagrecer, alcançar um emagrecimento definitivo. Então, eu te dou aqui um exemplo com a comida, em relação à comida. Porque tem muita pessoa que come por impulso. Eu comia muito por impulso, eu fui assim minha vida inteira praticamente. Então, todos os dias direto, eu nunca parei para pensar nenhum momento, ou eu parava para pensar e assim, será que esse alimento está me trazendo benefício ou malefício? Eu nunca fiz isso, eu não fazia. Então, cada minuto que você para e pensa antes de comer e não come por impulso, vai te ajudar a se controlar mais perante a comida, perante a alimentação e desenvolver um espírito de antifragilidade, que é uma pessoa que se controla diante da situação, aquela pessoa que se coloca um ponto ali, se torna mais forte diante desse problema. Então, se hoje eu me controlo perante a alimentação, é porque eu aprendi a pensar antes de comer. Se observe, tá? Então, durante o meu emagrecimento, as pessoas muitas vezes falam assim, nossa, eu não consigo, já vem Natal, eu vou engordar, já vem Ano Novo, eu vou engordar. As pessoas já ficam pensando assim. Eu, em nenhum momento, isso passa pela minha cabeça, de que eu vou engordar no Natal, no Ano Novo, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não como mais por impulso. Eu paro e penso antes. E se por acaso eu me pegar numa situação aí meio desleixada, comendo por impulso, que eu não estou muito atento, e eu fiquei beliscando alguma coisa, eu relembro e penso, e isso não é uma atitude bacana. Tem alguma coisa errada aí. Cris, você sabe que esse caminho de ficar buscando esses atalhos, de você ficar aí comendo por impulso, você já passou por isso, você já andou por esse caminho obscuro. Você sabe muito bem que quando a gente entra nesse caminho para sair é muito difícil. Então, assim, eu automaticamente, eu lembro que esse é um caminho ruim, que eu não quero voltar a trilhar esse caminho. Não quero andar por esse caminho. E automaticamente eu faço escolha. Eu escolho um caminho de ser livre, onde eu me controlo, onde eu controlo esses impulsos pela comida. Então, se você se deixar agir pela cegueira, se você se deixar agir por impulso no momento que você está vendo a comida, né? Eu lembro muito bem que eu agia como se eu tivesse assim uma venda nos olhos. Eu evitava pensar na situação. Então, na hora que eu estava comendo, eu comia muito rápido, porque eu não queria ter consciência de que aquilo dali não era correto, tá? Então, a mudança veio quando eu parei de comer por impulso, quando eu parei e pensei, é ruim. Isso não é algo fácil, tá, gente? Parar e pensar, eu não posso comer isso, dá um sentimento de frustração, dá um sentimento de escassez, você vai ficar pensando, meu Deus, mas eu quero tanto comer isso, mas você tem que tentar fugir desse tipo de pensamento.
tá? Então, o que que eu fazia quando eu ficava me sentindo coitadinha, me sentindo, ai, mas eu queria tanto comer essa comida, só um docinho, ai, será que eu não vou poder comer essa comida nunca mais? Para me fugir desse pensamento de escassez, que me deixa fraca, o que que você pode fazer? O que que eu fazia? Eu pensava que eu ia comer aquela comida, mas eu ia comer no momento certo. Então você tem que pensar o quê? Eu vou comer essa comida, mas eu vou comer na minha refeição livre, no momento certo que eu escolher. Você para e pensa, eu vou comer essa comida, eu vou comer a comida que eu gosto, mas o meu momento de refeição livre, eu vou abdicar esse prazer hoje e tá tudo certo. Em outro momento eu vou comer melhor e vou comer o que eu quiser, o que eu desejar no dia que eu escolher para fazer minha refeição livre. Não vou ficar aqui comendo por impulso, só porque eu quero me encher, porque eu tô sentindo alguma coisa. Isso é um jogo de parar e pensar. Dá trabalho? Dá, não é fácil. Mas tudo na vida a gente se constrói. Tudo na vida que você deseja alcançar vai dar trabalho. Dá trabalho vir aqui me assistir e anotar tudo? Dá. Dá muito trabalho. Mas tudo que verdadeiramente vale a pena dar trabalho. Então se conscientiza. Se você quer emagrecer, vai dar trabalho. Pronto. Não precisa fazer drama, não precisa, meu Deus do céu, pá, não. Se conscientize disso e pronto, tá? Outro ponto que vai te ajudar a não ser antifrágil é você começar a olhar para os problemas, para as situações que não são tão favoráveis e começar a ver oportunidades naquelas situações. Certo, é claro que tem situações que a gente vê que não tem muita oportunidade, que realmente é triste, que é aquelas situações que a gente passa, que a gente pensa, meu Deus, nunca mais eu quero que isso aconteça. Então, assim, mas como existem situações na nossa vida onde a gente vai ter que começar a olhar para essas situações com possibilidade, como algo que vai me gerar, tipo, oportunidade. Então, muitas vezes, os problemas vêm para nos mostrar que existem outros caminhos. Muitas vezes, sei lá, a pessoa é demitida e se vê perdida. E ela pensa, meu Deus, tô perdida, como sustentar minha casa, como vou sustentar minha família, como que eu vou fazer as contas, pagar as contas. E quando ela está diante desse problema, ela tem que pensar rápido e agir rápido. E muitas vezes ela se supera. Muitas vezes ela vai empreender, ela vai colocar o negócio dela, né? E ela veio e descobre que ela tem talento, que foi eu, meu caso, né? Fiquei sem trabalho e fiquei desesperada. E descobri esse talento de ajudar mulheres como você, né? Tô, tipo assim, me sinto muito melhor hoje que eu estava no emprego antigo. Me sinto muito mais livre, né? Por mais que eu amava meu trabalho, que eu amava aquele lugar, eu amava tudo que eu fazia, mas eu também estou fazendo uma coisa que eu amo aqui. Que eu tenho, assim, uma gratidão muito grande. Ainda não sou tão bem remunerada como eu gostaria, né? Ainda não tenho muito esse reconhecimento das pessoas. As pessoas ainda têm muita dúvida, não do meu trabalho, mas delas. Se elas vão conseguir, se elas conseguem, se elas são capazes. Eu tenho total certeza do que eu sou capaz de fazer por você, mas se você não fizer, eu não posso fazer nada, né? Se você não pegar, assim, tudo que eu tô te entregando, colocar em prática, só sentar e ouvir, não colocar em prática, não vai resolver nada. Você só vai ter um conhecimento e vai continuar aí, cheia de conhecimento, obesa mentalmente, tanto conhecimento, e não vai sair do lugar, né? Então, assim, eu descobri que o problema que me massacrou a vida inteira, que foi a obesidade, hoje está sendo a minha maior transformação, o meu maior trunfo. E eu lembro que um dia o Senhor me deu uma palavra que ele falou para mim, que a minha história seria a minha maior arma. A minha história seria a minha maior arma, né? Então, assim, hoje eu entendo. Então, a minha experiência de obesa me transformou. Então, aqui tá para vocês a minha experiência, o caminho que eu trilhei, que eu sei que é o melhor caminho. Que tem aquilo que eu tô dizendo para vocês, faz isso, vai dar certo porque eu fiz. Eu já errei tanto que eu já sei que se você não fizer isso que eu estou te falando, que eu estou te pedindo, você provavelmente vai demorar muito mais para alcançar o seu objetivo ou para alcançar o caminho que você deseja. Então, esse problema, a obesidade, que foi um problema na minha vida por inteira, assim, quase, passar por esse problema, superar algo, fez com que eu, inclusive, mudasse de profissão. Não de profissão, mas mudasse um pouco, né, o foco da minha carreira. Então, comece a ver os problemas que estão aparecendo, a dificuldade diária, tenta observar por outro lado, por outro ângulo. E esse outro lado geralmente vai te dar uma mudança muito significativa na sua vida e positiva, certo? Ou pode te gerar, inclusive, oportunidades também. Então, nunca veja as coisas só pelo viés ruim, pelo viés do desespero. Nunca veja só assim, mais chato, por mais chato que seja a situação que você está vivendo,
o momento que você está vivendo, ela vem te dar alguma mensagem, ela vem te ensinar alguma coisa, ou ela vem te ensinar a ser uma pessoa diferente. Tipo, se envolveu numa batida, vamos supor, estava estressado, estava dirigindo, se envolveu numa batida. Não é algo bom a batida. Por mais que alguém tenha batido em você, no seu carro, muitas vezes essa situação vem te dizer: olha, você anda muito estressado, você precisa andar mais calmo, você precisa prestar mais atenção no trânsito, andar diferente, né? Se desligar mais desse estresse aí, deixar ele pra lá e focar aqui na hora que você estiver dirigindo. Então, sempre a situação difícil vem para nos ensinar alguma coisa. Então, pare de ficar olhando para o problema, só pensando em coisas ruins, só pensando em coisas negativas. Eu sou muito fraca, eu não consigo superar. Meu Deus, eu sempre começo e não termino. Eu sou azarada, eu tenho um problema. Comece a olhar para você de uma forma totalmente diferente. Não só se detonando, não só se achando fraca, não só se achando uma pessoa incapaz. Se você está toda hora repetindo isso para você, é isso que vai acontecer sim na sua vida. É isso que vai ficar passando na sua cabeça, que você realmente não vai conseguir. Então é algo que eu quero que vocês acreditem no que eu estou falando. Quando eu falo para você, muitas vezes vocês podem pensar assim: mas a Cris só quer me motivar. Ela só quer que eu acredite nessa historinha de que eu sou forte, corajosa, de que eu não sou tão ruim, de que eu consigo. Eu estou te falando e agora eu vou te falar de forma científica mesmo, sobre o que eu conheço de mente, né? Quanto mais a gente repete coisas ruins pra gente, mais a gente acredita nisso. Então, quanto mais eu me ensino de que eu sou fraca, de que eu não consigo, que eu sou incapaz, que eu sou só mais um no meio da multidão, que não vale a pena eu tentar, que eu não vou conseguir, que eu não tenho valor, que eu não consigo controlar minha boca, eu não consigo controlar meus pensamentos, minha alimentação, que eu atraio mesmo coisas ruins, que a vida é ruim pra mim e é bom pros outros, é isso que eu vou ter. É isso que eu vou ter. Se eu tô repetindo, se eu tô buscando, se eu tô afirmando aquilo todos os dias com a minha própria boca, é o que eu acredito. Você não afirma algo que você não está acreditando. Você só afirma algo que você acredita. Você não fala pra pessoa assim: eu te amo, se você não acredita. Você fala? Você só fala pra alguém: eu te amo, que você realmente tem certeza daquilo. Então são afirmações que tá vindo de dentro do seu inconsciente, do seu coração, de toda a sua energia, tá focado naquilo. Então você não tem que estar pensando que aquilo vai te destruir, que você é frágil, que você é burra, que você não sabe fazer as coisas, que você é ignorante, que você não tem capacidade, que você é incapaz. Você não vai conseguir sair do lugar. Lembra que os problemas vão vir mesmo, igual eu falei no aula atrás. A vida é assim, é só a vida acontecendo. Não espere perfeição da vida. Não existe perfeição de corpo, não existe perfeição de pessoa, não existe perfeição de personalidade, não existe perfeição de vida. Não existe essa perfeição que a gente busca. Essa perfeição é uma busca constante, a gente vai buscando todos os dias, a gente busca felicidade, a gente busca um trabalho melhor, uma profissão melhor, uma pessoa melhor, um aprimoramento da nossa personalidade, nosso ser como pessoa melhor, o emagrecimento perfeito a gente busca, mas ele não existe. Então, se pessoas perfeitas não existem, coisas perfeitas não existem, a gente busca, mas elas não é que elas sejam perfeitas. Você só vai se melhorando, aprendendo, sendo mais resistente, resiliente, e automaticamente aquilo parece bem melhor, mais perfeito, mais tranquilo, tá? Então, todo mundo que consegue alcançar alguma coisa na vida, ela chegou num momento que ela pensa assim: poxa, agora eu tô tranquilo com o que eu tenho, vou continuar a minha vida, vou continuar focando no trabalho, nisso, daquilo, ou eu cheguei no meu corpo, bom, tô no corpo que eu quero, agora eu vou focar em outra coisa, mas isso não significa que você não continue buscando esse melhoramento diário, né? Essa perfeição. Então, geralmente as pessoas são obcecadas por corpos ou por pessoas perfeitas, são pessoas que têm a obsessão por ela mesma. Eu tenho uma estria aqui, eu tenho uma celulite ali, eu tenho uma gordurinha aqui. Então, assim, ela não tá muito, ela tá preocupada de um corpo perfeito que não existe. Agora, a pessoa que emagrece, tem sucesso em alguma coisa, ela não está preocupada com a perfeição, ela está preocupada em alcançar aquele objetivo, em alcançar, em atingir. Ela quer sempre agir em benefício dela. Não importa se ela tem uma celulite, se ela tem uma flacidez, ela só tem confiança de que aquilo pode ser melhorado cada dia mais. Ela não tá noiada de que uma blogueira tal, tá com corpo tal, tá murchada tal, fez isso, tem um personal tal. Não. Ela só quer ter um corpo magro, ela só quer ter um relacionamento melhor, ela só quer ter um serviço melhor, porque ela acredita tanto que aquilo vai acontecer, que ela trabalha todos os dias, por mais que não está acontecendo o emagrecimento do jeito que ela quer, a vida do jeito que ela quer, ela tá acreditando que ela vai conseguir. Então, esse acreditar, essa força, traz uma leveza para cima de você. Traz essa leveza para sua vida e você consegue caminhar esse processo com mais facilidade, com mais entendimento, com mais tranquilidade, com mais centralidade naquele momento que você está vivendo. Então, se você está muito focado em algo que detalhes mínimos, são pessoas que não vai realizar nada.
A gente só se vê capaz de realizar algo quando a gente está agindo por algo. Anota isso daí. A gente só é capaz de realizar algo quando a gente está buscando algo. Quando a pessoa fala, não consigo emagrecer, você pode ter certeza que essa pessoa não está dando um passo diante desse emagrecimento. Ela não tomou decisão, ela está atropelando as coisas, está procrastinando, ela está adiando, ela está reclamando, está falando mal de todo mundo, está criticando quem emagreceu, não está acreditando no trabalho do outro. Aquela pessoa não vai emagrecer. Aquela pessoa que está sempre falando que não é possível, não consegue, já conseguiu de tudo. É aquele que não está dando um passo para fazer o que precisa, ou aquela que tá dando um passo para frente, dois para trás toda hora. Estou falando aqui de coisas que eu sei, que eu entendo para você. Então aprenda a ter uma visão mais panorâmica das coisas, certo? Então o antifrágil, ele pensa muito em possibilidades. Ele não fica com um pensamento fixo aqui, com coisinhas pequenas não. Bom, o antifrágil, ele também ele é útil nas situações, né? Olha, não adianta, você não vive só. Você não vive isolada na vida. Quando a gente cresce, a gente acaba tendo uma obrigaçãozinha de também levar os outros. Não de levar, né? Levar é muito pesada a situação. Mas a gente também sente um dever, né? A gente acaba também tendo o dever de passar coisas para as outras pessoas. De ser útil mesmo para as outras pessoas, certo? Então, assim, de somar na vida das outras pessoas, de transbordar na vida das outras pessoas. A gente vive em sociedade, a gente tem essa obrigação ética de estar ajudando os mais fracos, de estar ajudando as pessoas. E sem falar que essa relação em que você se faz mais útil na vida dos outros, essas outras pessoas acaba te ajudando a ser mais forte. Acaba ajudando, inclusive, você a melhorar a sua relação de amor próprio com você mesmo, sabia? Agora eu estou falando aqui de campo científico para vocês. Mas por que isso acontece? Por que ser útil às outras pessoas nos ajuda com essa relação interior, interna da gente com a gente mesmo? Porque quem é útil para alguém, quando você é útil para alguém, quando você ajuda alguém a vencer, a caminhar, você soma com essa pessoa. E olha, eu não estou dizendo que você tem que deixar de fazer as coisas para você, não. Estou dizendo quando você é forte, você também tem você tem essa sensação, esse desejo de ajudar as outras pessoas, de ser útil para o outro. Então, quando você é útil para o outro, você se vê agindo, se vê realizando ações. Todo mundo que se vê realizando ações acaba observando que ela é importante para as outras pessoas. Ela é uma parte fundamental na vida de algumas pessoas, né? Então, quando a gente se sente parte fundamental na vida das outras pessoas, de alguém, a gente reconhece o nosso valor, tá? Então percebam aqui que, como se diz, as coisas que você vai aprendendo aqui durante as aulas, vocês vão começando a difundir, vai começando a se unir cada aula e você vai entendendo, poxa, se eu sou útil para o outro, eu consigo realizar coisas para o outro, eu consigo realizar coisas para mim também. Isso também faz parte de autoconhecimento, tá? Isso também vai te levar a encontrar esse amor próprio. Isso também vai te promover essa autoestima, né? Então tá tudo muito ligado. Então todas as aulas a gente trabalha muito essas vertentes, né? Então quando eu te falo que esse ser antifrágil vai te ajudar no amor próprio, estou te ensinando a agir de uma maneira diferente, uma maneira de vencer na vida e ser uma pessoa que age, que é a pessoa antifrágil, a pessoa que cresce. Eu estou te ensinando que crescer também vai te levar a uma maturidade, que a gente trabalhou na aula passada sobre isso. Estou te mostrando que essa relação vai te gerar, inclusive, né, a melhorar a sua autoestima. Então tá tudo assim muito interligado, tá? Então você vai melhorando aí em várias áreas da sua vida e às vezes você não vai nem perceber, né, que você tá melhorando. Por quê? Não tem como eu ter autoconhecimento se no final das contas eu não desenvolvi esse amor próprio. Eu preciso desenvolver amor próprio, esse autoconhecimento de mim mesmo, descobrindo que eu tenho características boas sobre mim mesmo, que eu posso ajudar o outro, que eu sou útil ao outro. E se eu posso ajudar o outro, eu sou útil ao outro, né? Eu não vou me submeter mais em qualquer situações de... Eu não vou me submeter mais em desprezo a qualquer coisa. Não. Eu vou estar sempre me colocando em situações e posição de amor próprio, que eu já sei o que é bom, o que não é para mim, o que eu aceito, o que eu não aceito. Então a gente vai começar cada dia mais a semear coisas boas. Igualmente aqui, estou semeando nessa sementinha do antifrágil com você.
puxando esse ganchinho aqui, nessa sementinha, para que ela venha brotar no seu coração. Assim você vai estar fazendo na sua vida, por onde você passar. Então, assim, essa antifragilidade, ela vai te levar também a conhecer, assim, amadurecer mais. Por quê? Porque você também vai se amadurecer diante das oportunidades que a vida tá aparecendo, tá ofertando para você. Então, eu cresço, eu amadureço. Então, passando situação difícil, eu cresço. E esse crescimento me leva ao amadurecimento. E existem duas formas de a gente amadurecer na vida. Uma forma é através da reflexão, que é essa que eu trago aqui para vocês dentro do Forte, dentro desse contexto, tá? Que se você fizer as atividades, refletir, ter essa reflexão dentro desse contexto, você vai conseguir entender que isso vai te ajudar no seu emagrecimento. Ou você vai amadurecer pela experiência prática, indo lá, quebrando a cara, né? Até para você aprender, quebrando a cara várias e várias vezes, né? Ou a melhor forma de amadurecer, né, mais inteligente, é você usar refletindo, que é a forma que eu uso minha vida. Isso quer dizer que eu nunca mais vou quebrar a cara na minha vida? As coisas vão acontecer, mas você vai estar mais preparada. Você pode até quebrar a cara, mas de um jeito diferente, muito mais forte, entendendo que aquilo faz sentido, não se desesperando, não sendo impulsiva, aprendendo a lidar com aquela situação de uma forma diferente, acreditando que tudo tem solução e que aquilo é um preparo para uma nova fase da sua vida que está vendo, e você vai aprender a lidar com aquilo de uma forma diferente. E muitas vezes você vai servir de luz na vida de outras pessoas quando você é útil para as outras pessoas. É muito bom a gente ser luz, a gente ser transbordo, iluminar a nossa vida é maravilhoso, mas ajudar os outros a iluminar a sua vida também é muito bom, é muito especial. Faz muito bem ajudar as outras pessoas, tá? Então, assim, isso é muito interessante, né? O próximo ponto da nossa aula de hoje, que eu quero trabalhar com você, é que o antifrágil, ele também acaba desenvolvendo uma autoconfiança. Então, assim, eu sou autoconfiante quando eu me conheço, quando eu adquiro autoconhecimento e quando eu valorizo, quando eu me valorizo, ou seja, quando eu me desenvolvo ao amor próprio, quando eu sei exatamente quem eu sou, né? Então, assim, quando eu sei que eu posso realizar coisas, quando eu sei que eu também posso ajudar outras pessoas, eu acabo também desenvolvendo essa autoconfiança. Eu acabo entendendo que, poxa, eu também posso contribuir na vida das outras pessoas. Então, se eu posso contribuir, eu também sou uma pessoa que tem ali o meu valor. O mundo também conta comigo, né? Então, assim, isso te gera essa autoconfiança grande, esse poder de acreditar em você mesma, né? Que é a autoconfiança. Ela não é nada mais do que você, um poder que você desenvolve de acreditar em você mesmo, de confiar em você, de confiar no seu potencial. E tem gente, muitas vezes, que não acredita em si mesma, exatamente pelo motivo que eu expliquei aqui. Por não agir, por não fazer nada, por ficar esperando o Salvador, por não ter atitude de força, não agir diante das coisas que estão acontecendo com ela. Então você só vai acreditar em você mesmo quando você começar a agir e se provar que você pode, né? Então, assim, a gente consegue também desenvolver essa autoconfiança quando a gente também pensa que, quando a gente tenta se igualar às pessoas. Por exemplo, quando eu penso assim, eu não consigo emagrecer, isso não é pra mim. Aí você meio que perde a força. Você pensa assim, você não tem um pensamento confiante. Agora, quando você olha para o mundo e você pensa, poxa, mas tanta gente consegue emagrecer, poxa, tantas pessoas já perderam tantos quilos sem fazer cirurgia. Essas pessoas são seres humanos. Se elas são seres humanos, se elas vivem como eu vivo, elas apenas conseguiram aquilo porque elas sabem coisas que eu não sei. Então, se eu souber o que elas sabem, eu também vou conseguir. Então, isso também vai te ajudar a te dar uma autoconfiança. Você entender que para chegar a um caminho é necessário ter conhecimento de ações. Se você tem conhecimento e ações, você também é capaz de chegar lá. Não é acreditar, vai vir, sei lá, uma fada madrinha, vai acontecer uma mágica, um despertar, vou fazer um pedido aí pro gênio e vou ter a autoconfiança. Não é. A autoconfiança, ela vem quanto mais você adquire conhecimento daquilo que você quer. Muitas pessoas falam, você fala tão bem, você se articula bem, você se expressa tão bem, você explica tão bem. Então, assim, nessa questão, o que é que eu faço? Conhecimento. Eu busco conhecimento, eu estudo, eu me envolvo, né? Então, assim, eu sempre
passo, tudo que eu me propus a fazer, eu faço. Então, o que acontece? Eu me preparo. Então, se você se prepara para algo, isso vai vir automaticamente, né? Quando você vai sair, você se arruma, você se sai bonita, escova o cabelo, você se prepara. Então, se você escolhe o batom, a roupa, né? Então, você tá se preparando para aquilo. Então, assim, muitas vezes, quando você tá nesse caminho de preparar, de acreditar, né, de confiar, você consegue entender. Agora, quando você se acha o couro do cavalo do bandido, você não aceita nem o elogio das pessoas. Muitas vezes você acha que a pessoa tá caçoando de você, né, tá criticando, debochando, não sei qual a palavra que você usa aí na sua casa, às vezes na sua terra, no seu estado, às vezes a pessoa tá tirando onda comigo. Era assim que eu pensava quando eu era obesa. A minha autoconfiança era tão fraca que eu achava que eu não era digna nem de um elogio. Então, quando alguém me elogiava, eu achava que a pessoa tava debochando, tava rindo de mim, tava fazendo crítica. Então, assim, as críticas que você recebe das pessoas não são fatos, são opiniões delas. Se a pessoa falar mal de você, é o problema dela, é a opinião dela, não é um fato sobre você. Você se conhece. Qualquer coisa que falar sobre você é só uma ideia, é só uma opinião dela. Não é uma lei, não é um decreto, não é um fato consumado sobre você. Tá bom? Outro ponto que eu quero que vocês desenvolvam, né, essa antifragilidade, que eu quero que você entenda é que você tem que parar, né? Como se diz? Você tem que parar de achar que a vida é injusta com você, que as coisas ruins só acontecem com você, que, nossa, meu Deus, toda dificuldade vem pra mim, as outras pessoas parecem que não tem, comigo parece que é mais difícil, é tanta coisa pra fazer, esses meninos que me atormentam, esse marido que não me ouve, não me ajuda. Então, tira esse pensamento da sua cabeça, não ache que você é uma vítimazinha, senão isso vai minar muito essa autoconfiança sua. Então, se veja como uma protagonista da sua vida, da sua história. Então, assim, você não precisa se desesperar, certo? Você não precisa se desesperar. Se você ficar com aquela sensação de que toda hora você está se afogando, de toda hora está vindo chuva de problema, está vindo onda de problema, está te sucumbindo, te sufocando, te afogando, você está toda hora achando que a vida é um mar de problema, entenda que a vida não é isso. Sempre vão acontecer problemas. E você vai ter que continuar nadando. Tem hora que você vai parar e descansar? Tem, mas fica tranquila. Vai ter hora que você vai parar, descansou e volta a nadar de novo. Não importa a velocidade. É importante você saber para onde você vai. Isso é o que importa. Então, a antifragilidade, ela vai te ajudar muito a melhorar essa relação que você tem com o mundo, com você mesmo e com as outras pessoas, certo? Então, assim, eu disse que ao final a gente ia abordar sobre amor próprio, né? Então, assim, vamos puxar essa sementinha que a gente plantou da antifragilidade, do transbordo na vida das pessoas, do servir, essa relação entre fragilidade e amor próprio, né? Mas por que a gente vai falar sobre amor próprio? Porque a pessoa que é antifrágil, essa pessoa que é segura, são pessoas que têm confiança, essa pessoa que é forte, ela não tem medo da vida. Ela sai aí, se ela tiver medo, ela vai com medo mesmo. Eu sou dona de fazer isso. Sabe que são coisas que ela é madura, ela sabe que são coisas que ela precisa passar. São situações que ela precisa para se desenvolver, para se tornar mais forte. Ela entende que ela é igual uma hidra. Quando corta a cabeça dela, ela vai ter que criar duas. Ela vai ter que dar os pulos delas. Ela vai ter que se reinventar. Então isso é a vida adulta, tá? Só a vida adulta acontecendo. Então essa antifragilidade, ela vai te ajudar a melhorar a sua relação contigo mesmo, certo? Então, assim, ela vai te ajudar a ter mais amor próprio. Por quê? Porque não tem como a gente acreditar na força que a gente tem, não tem como a gente realizar coisas por nós se nós não desenvolver este amor próprio. O que é se amar? O que é ter esse amor próprio de verdade? É se perceber como parte do mundo. É se perceber como alguém que tem o seu valor dentro do mundo, que vive, dentro da vida. Você não veio aqui só para viver. Você tem que entender esse valor do lugar, do mundo que você pertence. Então, quando eu sou antifrágil, quando, tipo, uma das características que desenvolver antifragilidade é ajudar as pessoas, ser útil também para as pessoas. Quando eu vejo que eu sou útil para as outras pessoas também, eu vejo que eu tenho valor, eu mostro também que eu tenho valor. Então eu vejo também que eu tenho o quê? Importância dentro do mundo. Gente, isso dá uma força gigantesca na sua vida. Isso vai te elevar de um jeito que você não tem ideia. Você não tem noção.
Então, assim, não mudar para desenvolver amor próprio, isso significa que você é uma pessoa que não faz nada, nem por si e nem pelo outro. A gente tem que buscar ali um equilíbrio. Eu faço coisas por mim, eu faço também coisas para o outro. Eu também sou útil para o outro. Então, quando eu falo de não fazer nada por mim, eu estou falando de coisas profundas, certo? Eu não estou falando só de passar batom, só de pintar o cabelo, de fazer a unha, ter cuidados pessoais, cuidar com a pele. A estética, ela é importantíssima. Muito importante cuidar de você. Muito importante arrumar o cabelo, ter um tempo para cuidar de você, da sua sobrancelha, da sua saúde. Ajuda nessa relação de amor próprio? Nessa construção? Ajuda sim. Se você não tá se arrumando, é hora de você começar a cuidar da sua estética também. Mas é uma coisa superficial. Digamos que cuidados estéticos eles sejam a cereja do bolo. Cereja do seu bolo. Se você está por dentro curada, tem amor próprio, está bem por dentro, você vai cultivar essa relação de beleza por fora também, dessa estética. Se uma mulher não gosta de se arrumar, não gosta de cuidar da alimentação, não gosta de passar um batom, nem escovar o cabelo, nem fazer a unha, nem vestir uma roupa bonita, ela não gosta de se arrumar, ela por dentro ela tá doente. Ela não consegue se ver melhor. Porque quando você se vê melhor, você começa a se valorizar mais, se amar mais. Você precisa também cuidar dessa profundidade do seu eu interior, desse amor próprio, precisa se entender, saber exatamente quem você é. Você tem que perceber, poxa, aqui são as minhas qualidades, aqui são os meus defeitos, quais que eu preciso trabalhar, onde eu preciso melhorar, mas olha, o tanto de qualidade que eu tenho, elas são legais. Olha como eu consigo, com essas qualidades, ajudar outras pessoas. Olha como as pessoas me procuram para me pedir conselho. Olha quantas pessoas me procuram para me pedir ajuda. Então você pensa assim, poxa, como eu sou determinada, como eu sou trabalhadora, como eu sou estudiosa, como eu sou honesta, como eu sou bem centrada, como eu sou responsável. Então assim, olha como eu consigo contribuir para o crescimento do outro. Olha como eu sou uma pessoa legal. Uma pessoa que sabe quem ela é e faz coisas por si e pelo outro, ela começa a entender que ela tem valor. Ela começa a atribuir a ela mesma, né, valores importantes, tá? E aí, quem sabe o seu valor não aceita menos que merece. Anota essa frase aí, tá? Ela é muito importante, tá bom? Então, por que vocês acham que tem gente que cobra, sei lá, tipo R$ 1.000 para coloração de cabelo e outro cobra 250? Quem cobra R$ 1.000 sabe exatamente o tempo que investiu em si, quanto ela estudou, quantidade de curso que fez, quanto que deixou, sei lá, de sair numa noite de sábado para ficar ali estudando, ou o final de semana inteira com a cara enfiada nos estudos, se especializando, aprendendo. Se essa pessoa cobra seguramente R$ 1.000, ela sabe o valor que ela tem, né? Ela sabe o quanto ela construiu, quanto ela se construiu, quanto ela se preparou, quanto ela realmente faz um trabalho excelente. Então é por isso que as pessoas têm valores diferentes. Falando agora de forma de capitalista, de dinheiro mesmo, né? Então o amor próprio, esse alto valor, ele não é um sentimento. Egoísta, não, me amo, então eu tenho que estar aqui no pedestal. As pessoas devem me servir, eu me amo demais, eu sou boa demais, eu sou bam demais. Não, as pessoas confundem amor próprio, não é se achar a última bolacha do pacote. Não é isso. O amor próprio é você ter a plena convicção de que você é a bolacha do pacote. Você não é a única, não é a última, meu amor. Mas você é uma parte importante do pacote de bolacha. Você não é somente uma, você é a bolacha. Entendeu? Certo? E isso não é uma comparação com algo que não é seu. É algo seu. Eu, Cristina, tenho meu amor próprio bem consolidado. Muito bem consolidado. Mas por quê? Porque eu fui buscar. Foi uma busca. Busca grande. Por muitos anos da minha vida. Conhecimento. É igualmente ciúmes. Ciúmes é você achar que você vai ser trocado por outro. Que você é tão ruim que não vale nada, que qualquer pessoa vai ser melhor do que você e você automaticamente vai ser substituído por qualquer pessoa ali na rua. Eu já fui esse tipo de pessoa. Isso é uma clara prova de quem não tem o amor próprio, é o ciúme. Então, assim, hoje eu não tenho esse negócio de ciúme.
Não tem. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho valores importantes, que eu tenho valores especiais, que não é que eu seja melhor do que as outras pessoas, mas é que eu entendo que eu também sou importante tanto quanto as outras pessoas. Que eu também tenho valores importantes, que outras pessoas também podem ter. Mas que eu sou única dentro do que eu me proponho a ser, certo? Então, assim, eu sei que eu busco minha melhora interna, externa, e isso é um amor próprio. Entendeu? Essa ação de se amar, de se cuidar a ponto de fazer coisas importantes por si mesmo. Como saber exatamente seus pontos fortes? E pensar, poxa, isso aqui é muito massa. Agora eu vou cuidar de melhorar essa parte aqui que não está tão forte. Essa parte aqui que está um pouco fraca. Essa ação, essa tomada de ação na sua vida vai te ajudar a ter, assim, essa clareza. Emagrecer, Cris, vai ajudar a ter um amor próprio? Sim, com certeza. Com certeza. Não só pela parte estética, mas vai te ajudar por você se ver fazendo coisa importante por você e pra você. O que é o emagrecimento? Não é um ato de mudar o corpo, não é um ato de mudar a sua mentalidade para se sentir bem esteticamente, autoestima, né? Emagrecimento também não é uma procura de estar mais saudável fisicamente, você se olhar no espelho e se gostar, mas também ter saúde para desfrutar desse corpo que você quer. Então, emagrecer é um ato, é uma forma também de desenvolver o seu amor próprio. Porque para você emagrecer não é algo simples. Você vai ter que construir esse emagrecimento. Esse caminho, essa caminhada. Vai ter que haver abdicações diárias. Não para muitas coisas. Você vai se alimentar com comida que vai melhorar a sua saúde, vai fazer atividade física. Isso é um ato de carinho com você mesmo. Por isso que muitas pessoas, quando emagrecem por cirurgia, acabam não mudando a mentalidade, porque elas não construíram ações em benefício delas mesmas. E aí elas não desenvolveram essa mentalidade, essas habilidades, essas características que elas, nessas aptidões que elas precisavam desenvolver. Então, eu preciso trabalhar esse tipo de questão para que o meu emagrecimento seja definitivo, porque ele é uma consequência do que eu estou sentindo internamente. O emagrecimento é uma consequência de uma mudança de mentalidade, certo? Então é algo muito profundo. Não é só tomar um remédio para inibir minha fome, não é só fazer uma massagem modeladora, não é só tomar uma enzima digestiva, não é só usar hacks. É eu fazer coisas para me melhorar internamente. Não tem como eu fazer isso e eu não ter essa mudança, essa transformação. Eu te falo com 100% de certeza, se você tomar ações para mudar as coisas com consciência, com clareza, certo? Visando ali o seu bem-estar, o seu desenvolvimento, o seu amor próprio, a sua autoconfiança, desenvolvendo tudo isso que eu tô te falando, tudo isso que a gente tá trabalhando aqui, se você emagrecer dessa forma, eu te afirmo, eu te garanto com toda certeza que você nunca mais vai voltar a engordar. Nunca mais. Sabe por quê? Porque você vai se desenvolver de um ponto que você nunca mais vai se permitir, você nunca mais vai se permitir a se maltratar, a viver nessa condição sabe, de escassez, de paz, de alegria, essa limitada, porque a obesidade, ela limita condições físicas suas. Então, pessoas às vezes emagrecem por remédio, por bariátrica, ela não passou por um processo de lapidação, de buscar, de agir em torno daquilo, de resolver aquelas questões. Elas foram emagrecidas, elas não emagreceram. Elas passaram por um processo só de ser emagrecida, né? Tipo, gente, eu não tô criticando, eu não critico. Cada pessoa faz o que quer da sua vida. Aqui é somente o meu posicionamento, tá? Então, você não é obrigado a ouvir e levar isso pra dentro de você. Não, tô falando do que eu penso. Que a pessoa não regaçou a manga e foi construir algo em favor de benefício próprio. Se a pessoa passou por uma cirurgia, ela não mudou a mentalidade que ela precisa, fez a cirurgia, mas ela vai buscar esse amadurecimento, esse trabalho interno, esse emocional fortificado. Ela precisa mudar essa mentalidade para ela poder continuar tendo os benefícios desse emagrecimento. Porque senão nem uma bariátrica vai resolver. Então a pessoa fez uma bariátrica, mas ela precisa também fazer esse acompanhamento, essa mudança, construir essa mentalidade forte, né? Para ela poder ter aí um emagrecimento definitivo. Igualmente você que já construiu algo, fez algo assim, suando mesmo, trabalhando, ganhando seu dinheiro suado, que você terminou aquela obra e você olhou assim, você fala, poxa, que bacana.
Eu consegui, olha como eu tenho capacidade de conseguir isso aqui, olha como eu conquistei isso. Você se sente importante, você se sente útil para você. Útil para quem você fez essa ação, se for direcionada a alguém, você vai começar a ter esse sentimento bom por você mesmo. E é algo que você tem que estar fazendo constantemente. Você precisa praticar. E é assim que a gente vai desenvolvendo esse amor próprio diariamente. Comer bem, visando o seu objetivo, treinar com dedicação, estudar, ficar mais culta, mais interessante, uma mulher mais inteligente, mais proativa. Tudo isso vai te provando que você é uma pessoa útil, que você é uma pessoa merecedora dos seus resultados. Isso tudo vai te deixar mais confiante perante a vida. E confiança não tem a ver só tipo, ai, eu estou maravilhosa, linda, maravilhosa, vou postar uma foto aqui no feed. Não, não é sobre isso. Isso é consequência, né, do seu amor próprio. Tem gente que posta foto de todos os jeitos, tal, né? Bababá, né? Não vêem os detalhes. Os outros olham e falam, nossa, como essa pessoa confiança, ela tá mostrando tal parte do corpo dela, ela é confiante, ela tá mostrando tal parte do corpo e tal, papapá. Mostrando os defeitos, tudo. E a pessoa pensa muitas vezes que aquela pessoa é confiante. Então, assim, eu não vejo assim. A minha confiança não é dessa forma. A minha confiança não é sobre o corpo que eu tô mostrando, não é sobre o jeito que eu tô postando a foto, é sobre as minhas ações, a minha fala, a impotência, né, da minha fala. Então, assim, querendo ou não, a gente é muito cobrado pelas pessoas que tá vendo na rede social, as minhas alunas, meus seguidores sempre pedem pra estar mostrando, pra estar vendo. Eu não gosto, mas assim, às vezes quando eu posto alguma foto. Mas eu te garanto que o que me estimula quando eu mostro ali uma foto minha, que me deixa orgulhosa de mim, não é o corpo. Não é o corpo em si, mas são as ações que eu tomei, que eu tomo todos os dias para chegar naquele resultado. Então as ações, elas me engrandecem muito mais do que só o corpo, só o resultado. Então quando eu mostro ali um resultado meu diante depois, eu me lembro de todo o caminho, toda a trajetória que eu trilhei para chegar ali. As pessoas veem o antes e depois. Eu vejo o antes e eu lembro de todo o caminho. Eu vejo depois como um bônus. Poxa, isso aqui é só o troféu. Mas eu passei por uma árdua caminhada, dolorosa e difícil, né? Que essa parte ninguém sabe, ninguém quer saber na verdade, as pessoas só querem ver o resultado. Então não é bem o corpo, mas o que eu construí, o que eu fiz, como eu trabalhei para chegar até naquele ponto ali, né? Então assim, todos os dias eu penso nos meus resultados, penso o quanto que foi gratificante construir o que eu construí, o que eu fiz. Pra gente construir a vida que a gente quer, né? Pra gente construir o corpo que a gente quer, o relacionamento que a gente quer, a gente precisa agir. A gente precisa tomar atitudes, né? Então, quando eu ensino coisas para vocês, eu estou reforçando a minha confiança. Estou reforçando o meu amor próprio. Eu estou sendo útil para as pessoas. Então, isso também eu vejo assim, eu entendo o meu valor. Então vocês precisam desenvolver isso também, esse valor, esse amor próprio, né? Isso vai te dar uma sensação de antifragilidade, isso vai melhorar o seu relacionamento com você mesmo, isso vai te dar confiança, isso vai te fazer não só se sentir uma pessoa medíocre perante a vida, uma pessoa sem significado, sem sentido. Você precisa tomar atitudes positivas. Se você só toma atitudes negativas sem pensar, sem te levar a canto nenhum, vai ser difícil você acreditar em você mesma, tá? Então, assim, quem age de qualquer forma, tem atitudes medianas, né, não vai ter algo bom. Agora, quem age como gigante, mesmo ainda não sendo um gigante, ele vai acreditar que ele está no caminho para se tornar um gigante. Então, tem atitudes positivas. Não aceite qualquer migalha da vida. Se você quer ser forte, se você quer ser corajosa, se você quer ser antifrágil, se você quer de fato ter alto valor, haja. Haja, se ensine a ser exatamente como você deseja ser, como você sonha, como você admira. Não existe outro caminho. Sai desse lugar de inércia que você está, desse lugar de procrastinação, de reclamação, de murmuração, de deixa para depois, deixa para amanhã, de ver, tá incomodado com o que tá vendo, com o que tá acontecendo e não faz nada. Sai dessa situação hoje. Tome um passo, busque conhecimento, busque se colocar na situação que você deseja, busque, traga esse melhor para você todos os dias.
Então, se eu só vou acreditar que eu estou no caminho se eu estiver agindo como tal qual eu desejo para minha vida. Não tem como eu querer algo e fazer algo, ao contrário do que eu falo que quero. Então, assim, igualmente eu falo para minhas alunas, se você não fizer direitinho o que eu tô passando, a dieta, a alimentação, o treino, o seu corpo vai refletir. Porque se você está falando que quer emagrecer, está no processo de emagrecimento, não consultoria comigo, passa um mês, 2, você não saiu do lugar, tem alguma coisa errada. Você está fazendo ao contrário do que você falou para mim que você quer fazer. Então eu sempre falo para elas, se vocês não fizerem o que eu tô falando, não precisa me dizer nada, o seu corpo vai dizer. Na hora que você subir na balança, pá, vai estar ali a prova de que você não tá fazendo. Então assim, o que que acontece? Eu não consigo te emagrecer. Você é que vai fazer isso por você. Eu vou te dar as armas, vou te ensinar o caminho, vou apontar, vou te ensinar como trilhar o trajeto, se livrar das emboscadas, mas quem vai trilhar o caminho é você. Eu não tenho como fazer por você. Eu já fiz o meu. Agora eu vou te dar as armas e te ensinar como fazer o seu. E que bom que você já vai ter as armas certas. Já pensou se tivesse que testar essas armas sozinho, sem saber qual que faria, onde estavam as armadilhas, que buraco você ia cair, se caísse, como ia sair dele, como se desviar para da próxima vez você ir no escuro e conseguisse passar por ele. Porque é isso que eu sei fazer. E eu que ensino. Por que minhas alunas com um mês já têm resultados incríveis? Porque se ela faz o que eu falo, o que eu peço, elas conseguem. Eu não sou, ela poderosa, maravilhosa. Não. É porque eu sei do que eu tô falando. Eu estudo, eu busco esse conhecimento todo dia. Gente, eu durmo e acordo pensando como eu posso oferecer mais de mim, melhor no que eu faço, no que eu falo para minhas alunas, para que elas tenham resultado melhor todos os dias. Essa busca é constante, vocês não têm noção. Tanto que eu amo fazer isso e me dedico a isso. Eu vivo, eu respiro isso. E eu tenho buscado todos os dias dar o meu melhor para que você tenha o seu melhor. Mas só depende de você. O meu compromisso com você, ele começa a partir do momento que você se comprometeu comigo, com o método que eu tô te ensinando. Você honra esse método, se compromete com o que você falou comigo e começa a colocar em prática. Você também está dizendo sim para você, está se comprometendo com você. Aí sim você pode esperar um resultado espetacular. Agora não tem como você fazer o trem de qualquer jeito, não se comprometer, não honrar a promessa que você fez comigo, se comprometeu com o método e fazer de qualquer jeito aí, depois que desligar a câmera ou no dia a dia, você tratar o trem de qualquer jeito e querer ter um resultado igual as outras pessoas estão tendo se você não está fazendo a sua parte. Se elas têm, você pode ter certeza que elas estão fazendo certo. Se você fizer, você vai ter do mesmo jeito ou melhor. Então, tudo depende de você, a força está com você, você é uma guerreira, uma mulher forte, determinada, batalhadora, e a gente está nessa comunidade de guerreiras junto, para levar a sua estima a 10. Por isso o nome desse curso é Minha Autoestima 10. Estou com você, você está comigo. Não me deixe só, que eu não te deixarei só. E junto nós vamos compartilhar dessa vitória que você vai ter ao longo prazo, eu tenho certeza. Um beijo e até a próxima.